Megalobox é um anime de boxe, como o próprio nome sugere, e já tem lançado já tem um tempo. E nesse anime, um caso curioso que eu venho observando quando assisti é a questão dos elementos dos gears. Os gears são aquelas mochilas robóticas que ficam atrás deles, tipo um exoesqueleto, uma prótese. E esses elementos têm uma curiosidade deles, assim, atiçam nossa curiosidade na obra, quando a gente observa, né, que ele tá lá, mas não necessariamente mostra, né, para que serve ele necessariamente. Na verdade, fica subentendido do que ele se trata. Bom, eu venho trazer a minha interpretação dos Gears, né? Essas exoesqueletos. Eu acredito que, como o anime se trata muito de superação, haja vista o protagonista nasceu na pobreza mesmo, nasceu na falência, já na falência, na sarjeta, assim como o bom e velho brasileiro, né? Geralmente nasce pobre, geralmente, não sei como é que funciona essa questão aí da desigualdade não, mas eu acredito que geralmente as pessoas nascem mais pobres, classe média baixa, né? O protagonista, ele nasce assim, nessa circunstância, e quando ele vai lutar, ele luta, né, sem gear, e até ganha a cunha, né, o apelido de sem gear. E o que eu falo, os Gears, pra mim, eu acredito que pra muitas pessoas também, que foram um pouco mais atentas, representa, na verdade, coisas que facilitam a vida das pessoas, né? O que eu falo, tem pessoas que nascem, por exemplo, com os pais já colocando na faculdade, colocando aula de piano, aula de taekwondo, jiu-jitsu, música. Então a criança se desenvolve mais. Tem cursinho, às vezes, de inglês e tal. Os filhos nascem numa regalia um pouco melhor. Outros não. Outros nascem numa condição mais amena, por mais que os pais gostem deles, né? Nascem numa condição mais amena, onde que os pais conseguem dar mal o básico, às vezes conseguem dar até o básico, quando classe média baixa. O que eu falo, no caso do protagonista, ele está nessa segunda opção, né? Ele nasce na condição mais desfavorecida, sem os Gears. Os Gears, né? Seriam as condições das quais os pais têm, que eles poderiam estar passando para facilitar a vida dos filhos. Mas uma coisa curiosa é que você não vê o protagonista, por não ter o Gear, ficar imóvel. Até porque senão o roteiro ficaria até chato, né? O que acontece com ele é que o que acontece com muitos na realidade também, que a pessoa vê que não tem a condição, mas vai lá e luta, vai, né, e trava a batalha, né, na vida e, né, tenta se desenvolver. E foi o caso do protagonista, até que ele ganha. É óbvio que como eu falo, é um anime, então fica meio surreal pensar assim, como eu falo, é até um pouco convincente no caso da obra, não na vida real, mas na obra, o protagonista não ter um aparelho tão potente que potencializa muito os poderes dele, vencendo os pessoal que tem essas estruturas metálicas nas costas, né? A tal ponto que ele vira campeão mundial, né? Depois ele vence o cara lá, o cara de cabelo prateado, fodão. E aí o que acontece? E ele, curioso também, é que ele, o mais poderoso, ele nasce nas circunstâncias de um favorecido, né? Um privilegiado. Você vê que ele nasce com condições bem abastadas, né? Bem fartas. Você vê que, por exemplo, tem uma casa, mostra como ele treina, como que os Gears são projetados, com tecnologia, com dinheiro, bastante dinheiro, investimento da parte dele. Eles investem no marketing para favorecer ele, popular, enquanto o protagonista tem uma estrutura orgânica. As pessoas começam a ter simpatia dele organicamente, porque viu que ele começa a ganhar, né? Ou seja, por mérito próprio, né? E enquanto o outro foi mais por essa fortuna. E mostra, né,
que no final das contas o protagonista é que consegue vencer, porque o protagonista ele, é como eu falo, supera esses obstáculos. O que acontece na vida cotidiana. Muita gente que nasce em periferia, eles vão se desenvolver, eles não optam por um caminho de mundo das drogas, que são talvez o caminho mais fácil, talvez seja, não sei se eu falo, mas eu acredito que muitos a maioria das pessoas da favela, nasce favela, vão falar assim, não, vou trabalhar honesto, digno. Às vezes eles não vencem o cara mais superior, que nasceu com uma condição muito favorecida numa faculdade, coisa do tipo. Não, às vezes não. Mas ele consegue sair do estágio onde ele estava e consegue um estágio bem melhor. E quando eles têm os seus filhos nascem numa condição bem melhor do que a dele. E assim por diante. Até que, quem sabe, um dia eles possam chegar nessa condição. Então, como eu falo, o anime é bom para servir de inspiração para nós aqui na nossa realidade brasileira, e que, caso você esteja nessa circunstância, possa tirar algum proveito da obra dessa forma. Óbvio que toda obra ensina alguma coisa, e não seria diferente do caso do Megalobox. Então é isso, pessoal. Essa é uma explanação pequena sobre os Gears. Estou começando o canal agora. Vocês podem divulgar o canal com quem você gosta, com quem você vê que se encontra nessa realidade. E para as pessoas entenderem que não podem ficar condicionados ao vitimismo e pensar, sou um coitadinho, não, vou lá me esforçar para trabalhar. E tem casos também, lembrando, tem casos também que de pessoas realmente que, sei lá, nascem no Nordeste da vida, numa periferia do Rio de Janeiro, sei lá, de São Paulo também, e que conseguem passar no Federal depois e tal.